Olá, minha gente. Hoje nossa aula é sobre o cultivo do camu-camu. A nossa última espécie em si da nossa fruticultura, da ementa, que eu vou falar para vocês. O camu-camu ele tem um potencial enorme de se tornar aí um fruto tão apreciado ao mesmo ponto do que hoje a gente tem para com o açaí para o cupuaçu. Então a gente vai entender aí, nós ainda não temos uma produção eficiente de camu-camu. Basicamente estamos iniciando os estudos, principalmente da parte de domesticação da cultura, mas já temos alguns trabalhos na área, já eu vou mostrar para vocês. Então, o camu-camu é essa coisa linda aí. O fruto é muito bonito, por sinal, tá? Quem conhece, né? A gente chama também de caçari. Então, é a mesma coisa. Então, o fruto ele é muito bonito. Ele tem um gosto muito bom, né? Agora, essa casca dele aqui, ela é azeda para danado. Então, quando for comer camu-camu, se liga em consumir somente a polpa. Não morda a casca não, porque é onde está a parte ruim do fruto é a casca, tá? Então é camu-camu, caçari, araçá d'água, tem vários nomes, é uma miciaria dúbia, mesma família aí da goiaba que eu tava falando para vocês, tá? Mesmo gênero da jabuticaba. Então ele está, gente, principalmente disperso. Ele é uma espécie típica de mata ciliar. Então está nas margens dos rios e lagos, né? Nesse ambiente amazônico aqui. Então não somente no Brasil, mas distribuído aqui na região, numa porção que pega desde a Colômbia, a Peru. Então ele está distribuído principalmente no norte da Amazônia. Aqui está uma planta, né, com grande produção. Então você vê a planta, ela produz tanto que os galhos ela fica, né, retorcidos aí. Só que isso é uma característica da planta também, esse alto crescimento desses galhos para ficar retorcido assim, caídos. Então quando você for encontrar camu-camu, né, em condição ambiente, ele vai estar desse jeito, né? Então é uma planta que tem precocidade, inicia a produzir com aproximadamente 3 anos. A característica principal é esse alto teor, né, de ácido ascórbico, que é a nossa vitamina C, né? E possui um peso médio de frutos aí maior que 10 gramas, então é interessantíssimo. E as plantas elas têm um alto rendimento, tá? Para vocês terem uma ideia, tem umas plantas aqui no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima, que um dos rapazes que eu vou mostrar para vocês aqui é um peruano, que ele fazia doutorado, ele defendeu há pouco tempo, e ele trabalhava com o camu-camu lá, e tinha uma planta que ele estava avaliando, e ela estava assim, completa de frutos. E ele conseguiu colher 12 quilos de frutos em uma única planta. Já imaginaram? Então, ó, aqui está dizendo que tem rendimento maior do que 20 quilos por planta. Pode acontecer sim, tá? Então é uma planta que produz muito. Então tem essa vantagem aí. Tem uma comparação aqui bem interessante, que é a condição de vitamina C entre laranja e camu-camu, tá? A condição do camu-camu é assim, é fora do comum. Fora do comum, tá? Aqui a gente tem, ó, enquanto a laranja tem de 500 a 4.000 partes por milhão de vitamina C, o camu-camu chega até a 500.000 partes por milhão de vitamina C. Então é uma coisa assim fora do comum. E as primeiras pesquisas em volta disso aconteceram exatamente lá no Peru. Vocês irão ver, hoje quem se destaca na produção de camu-camu é o Peru, tá? Então o Peru quem começou esses estudos aí com o camu-camu, em função disso, descobriram esse alto teor de vitamina C que a espécie tem. E aí não só para a vitamina C, mas hoje já o uso ele já dispersaram para outras finalidades aí. Então, ó, o maior teor de vitamina C está nesse estágio aqui, que é o famoso de vez, né? Que é entre o verde e o maduro. Então, a maior vitamina C está aqui. Quando vai começando a ficar maduro, vai perdendo essa quantidade de vitamina C. Gente, ó, distribuição, como eu falei para vocês, está aqui, ó. Então, pega aqui na nossa região amazônica mesmo, aqui no auge, né?
Então tá aqui, ó, Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Branco aqui que vem para Boa Vista, tá? Então essa zona aqui é onde está concentrado. Então você paga parte da Colômbia que tem, tá? Então parte do Peru você vai encontrar aqui também, ó. Então tá distribuída, essa é a zona de distribuição aqui que a gente tem, tá? Do nosso Camu-Camu. Mas é basicamente nas margens de lagos e rios. Aqui tá algumas imagens, ó. Isso aqui é árvores típicas, ó. Aqui, ó. Região aqui do Cauamé, que na Praia da Polar, por ali tem bastante, tá? Tá aqui as plantas. Sul do estado, Roragnópolis tem também, tá? Bastante. Aquele riozinho ali perto de... No sul do estado, que eu esqueci o nome agora, depois de Roragnópolis, tem bastante também. E aí tem várias plantas de diferentes formas, é tudo camu-camu. Só que aí, a depender da região, a depender de determinadas situações, elas se modificam, né? E aí essas modificações é o que a gente chama de genótipos. Esses genótipos a gente trabalha com eles buscando o melhor, né? Qual é o que produz mais, qual é o que tem a melhor qualidade, mais resistente, por aí vai. Então os programas de seleção começam por aí. Então nesses ambientes aqui, ó, ambiente típico de camu-camu, tá? Nessas áreas marginais aí, seja de lagos ou rios. Isso daqui, ó, é o segundo Congresso Nacional de Camu-Camu lá no Peru. Isso aqui é um outro aluno peruano também que veio aqui fazer mestrado no Brasil com pesquisa com camu-camu, tá? Trabalha com camu-camu lá no Peru. Aqui está um congresso lá, então o camu-camu é levado muito a sério lá no Peru. Aqui é um evento do camu-camu, né? Isso aqui é no Instituto de Investigações da Amazônia Peruana. Então demonstrações aí de a quantidade de coisas que são feitas com o camu-camu, tá? Os pratos aí e tudo mais. Aqui se você colocar na internet, no Google Imagens, essa eu peguei de lá, então é um recorte. Se você colocar lá camu-camu, você vai aparecer essa enormidade de coisas aí, ó, desde produtos em si para cápsulas essas coisas detox, esses alimentos funcionais, né, que a gente chama. Então hoje o camu-camu é muito utilizado. Licores e por aí vai. Aqui tem algumas pesquisas desenvolvidas em Roraima, tá, para incentivar o consumo da fruta, principalmente na Embrapa com o Dr. Edivan, que é quem é responsável por essa parte lá da Embrapa de pesquisa de camu-camu. Então tem várias pesquisas lá já a respeito, ó. Isso aqui são recortes de jornais e mostrando lá as pesquisas que acontecem com camu-camu aqui no estado, tá? Aqui, ó, cadeia produtiva de Caçari e tal, então é tudo recortes. Aqui é um outro recorte, ó, tudo demonstrando a importância aí da fruta. Isso aqui já são cartilhas da Embrapa já, ó, picolé de camu-camu, aqui, ó, já os testes que eles vêm fazendo ao longo do tempo, ó. Suco caseiro, né? Tem vários licores, tem um monte de coisas que eles estão. Então, sempre que tem essas feirinhas de agronegócio aqui no estado, tem um standzinho da Embrapa e eles estão querendo mostrar esses produtos todos à base de camu-camu, né? Vamos falar um pouco sobre a produção das plantas em si, que começa, né? Então, produzir pomar e tudo, selecionar frutos. Então, frutos de bom tamanho, né? Claro que a gente vai colher, quando a gente vai colher lá no pé, vem tudo, né? Então, selecionar aqueles de maior tamanho que, por consequência, terão as maiores sementes e essas sementes elas serão mais vigorosas e darão origem a plantas vigorosas também. Então, seleção de frutos, né, livre de doença e tudo mais. Obtenção da semente, ó, só esmagar um pouco o fruto que a semente já pula fora. Tá? Esse aqui é uma batedeira para polpa, então aqui a semente não pode vir daqui porque sofreu abrasões. Então tem que ser tirada manual aqui. Ó, gente, tem um problema um negócio bem interessante, não é problema. As sementes de camu-camu são recalcitrantes, né? Então, sementes recalcitrantes
é aquela que ela se perde a umidade muito rápido e perde também o poder de germinação. Você não pode armazenar por muito tempo, né? Então o que acontece? Como uma semente de jaca, uma semente de abacate, é exemplo, tá? É o jucamu-camu também. Só que depois que você tira aqui do fruto, tirou a mucilagem, aqui está a semente. A semente ela tem como se fosse uma pilosidadezinha, bem interessante. Essa semente, se você colocar numa garrafa com água, e se você trocar essa água da garrafa a cada uma semana, essa semente mantém o poder de germinação por mais ou menos um ano. Por incrível que pareça. Por quê? Como ela é típica de região de área próxima à mata ciliar, então é típico que essa semente caia na água. O fruto caia na água. O peixe come, não sei, o pássaro come alguma coisa, a semente caiu na água lá. Essa semente em si, pelo fato dela cair na água, se ela continua na água, ela não germina e nem perde o poder germinativo. Então, é você dando mais ou menos o que a natureza está fazendo, né? Você coloca na garrafa PET, um exemplo, com água, e fica trocando a água, ela mantém o poder germinativo. Você diz, mas por que tem que trocar água? Porque você tem que dar um exemplo de como se ela estivesse lá no lago ou no rio, que tá, a água é em grande quantidade, se for no lago, né? Ou então se for no rio, a água é corrente, então a água não está parada. E numa garrafa, a grande quantidade de semente, ela é, em função da água, pode vir ela começa a liberar algumas substâncias que podem inviabilizar essas sementes. Então, em outras palavras, coloca numa garrafa com água e fica trocando a água a cada semana. Ela dura um ano, sem problema nenhum. É a mesma coisa que está acontecendo lá no rio. Então, ela cai e ficou dentro d'água. Ela espera até o rio baixar para ela poder germinar. Se não, enquanto tiver água, ela está lá dentro. Tá? Então, ó, as sementes estão aí. Faz a seleção, as melhores e tudo mais, todo aquele passo a passo, né? Depois, ó, colocou para semear, para germinar em assim, sementeiras que a gente fala, né? Pode ser no solo, aí, ou com algum substrato que você tenha. 15 a 18 dias já começa a germinar, tem um poder de germinação muito grande, germina quase que 100%, tá? Germina muito bem. Esse substrato pode ser areia, tá? Pode ser uma mistura aí de areia com algum material orgânico, não tem problema não. Eu já vi muito dizer que ela não gosta de germinar em material orgânico, mas germina, eu já fiz o teste, germina bem, tá? Então, tá aqui, ó, um viveirozinho coberto aí com palha de coco, né? Bem rústico, mas serve do mesmo jeito. Tá aqui as plantas já com 45 dias, ó, que plantas bonitas aí de camu-camu. Tá aqui com 45 dias. Tá aí. Aqui a repicagem, ó. Tá? Aqui a condição de fazer a semeadura, né? Aqui já a condição de preparo dos canteiros para fazer em si, que é o mesmo passo que eu estava mostrando. Essa semeadura aqui ela está sendo feita diretamente ao nível do solo, ó. Tá? Então isso aqui para obtenção, isso aqui é lá no Peru, tá? Isso aqui para obtenção de mudas de raiz nua. Então faz diretamente no solo, depois arranca daí para plantar no pomar. Tá aí, ó. Então é mudas de raiz nua, tá vendo, ó? Depois que está com aí, mais ou menos no porte ideal para ir para o campo, aí você vai e arranca daí, ó. Você arranca mais ou menos com uma quantidadezinha de solo na próxima ali da base, coloca nos sacos, ó, e leva, tá? Isso aqui é um pouco trabalhoso, né? Então é interessante já ter esses sacos, já plantar essas mudas no saco definitivo, para não ter esse trabalho todo. Aqui são viveiros, ó, do Instituto de Investigação da Amazônia Peruana, onde eles fazem os experimentos lá, melhoramento do camu-camu e tudo mais. Veja que bonito aí. Aí, ó, as plantas de camu-camu, podadas, ó, tudo feito a poda. Aqui, ó, um viveirozinho com a placazinha aqui, Instituto de Investigação, tá? Podas de formação. Então, aqui fazendo os estudos, né? Então, gente, tudo que nós temos hoje, como as culturas que passaram por as nossas culturas em si hoje comerciais, todas elas passaram por todos esses processos de
melhoramento, de estudo para ver como é que é melhor fazer e tudo mais, adubação, a irrigação. Então, para chegar no livro, a informação, para chegar no trabalho, teve que passar por experimentos. Não é só a pessoa, ele achou que era e escreveu. Não. A pessoa precisa fazer um experimento e testar qual é o melhor. Então você vai fazendo testes e testes, testes, então você vai formando o pacote tecnológico para a cultura, que a gente fala. Então aqui são outras situações já mais tecnificadas, né, que eles utilizam também. Então são determinados locais aí. Tem eles que fazem também nos tubetes, tá aí, ó, sem problema nenhum. Então cada um com sua situação aí, favorável. Poda, vamos lá. Então plantas lá no campo, podas. Mas veja aqui, ó, feita a poda, 4 ramos, um para cada lado, né? Aqui tem outra ali embaixo, que ali poderia ser tirado também. Então, ó, aquilo que eu sempre falo para vocês, deixem de 4 a 5 e cada um deles em posições diferentes, tá? Ó, paralelos. Norte, sul, leste, oeste, tá? Para formar a copa redonda. Por que é interessante fazer? Porque o camo tem essa situação, esse hábito aqui, ó. Se você planta ele normal e não faz a poda, ele fica esse espigão aqui, ó. Ele tem um crescimento muito grande aqui apical. E aí o caule não cresce acompanhando e ele faz o que? Ele tomba ali, ó. Tá vendo? Ó, pende. É uma característica natural das plantas mesmo. É dele, é típica, tá? O que acontece? A gente tem que fazer a poda para eliminar essa situação aqui. De crescer muito esse ramo apical e vir a cair aí. Ficar prostado, né? Então o que a gente faz? Ó, faz a poda, tá? Então tá aqui. Isso aqui é tudo material, é tudo lá do Peru, tá tudo em espanhol, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tá a planta em si, a muda. Aí vem a primeira poda. Aí deixou usar a quantidade ali de ramos, ó. Faz o raleio, tá? Aqui deixou só 2, um para cada lado, tá vendo? Aqui a segunda, deixa 30 centímetros dessa que fez. Aqui basicamente, ó, uns 40 a 50 centímetros do solo. Aí você vai e faz a segunda retirada aqui, 30 centímetros dessa, ó, corta, aí vai sair 2 de novo. Por aí vai formando 30 a 30 centímetros, vai formando as segundas pernadas, até ter essa planta aqui pronta. Aqui está um exemplo, ó. Ali foi feita a primeira poda, ó, basicamente uns 50 a 60 centímetros por ali. E aí você tem essa grande quantidade de ramificações, mas você só precisa deixar, tá? Lá no nosso exemplo tinha 2 pernadas, eu indico deixar 4. E dessas 4 pernadas você vai e faz o raleio do restante e trabalha com essas 4 pernadas. Tá aí, ó. Então tá a planta aqui. Essa foi podada um pouco mais abaixo, tá vendo? Então essas situações tem que... Alguns fazem numa altura, outros fazem outra. A gente nunca vai encontrar um padrão, né? Cada um usa o seu jeito. Os produtores eles vão dando um jeito. Essa situação aqui é interessante porque o camu-camu ele tem o hábito de crescer os galhos. Eles crescem muito juntos uns dos outros, ó, fazendo como se fosse um cabinho de baladeira aqui, tá vendo? Fazendo esse V, tem essa característica. E os pessoal, eles fazem esse separadorzinho aqui, ó. Pega uma madeirinha, faz como se fosse uma cavazinha de um lado e do outro e coloca e aperta, que é para separar os galhos, ó, tá vendo? Tem um lá perto aí que é para separar, aumentar a distância entre um galho e outro, para formar uma copa mais aberta. Tá aí, ó. Uma outra situação é puxar os galhos, né? Só que isso aqui é mais trabalho puxar, né? Então você vai ter que amarrar o negócio ali e tá puxando um por um. Isso daqui é um viveiro de produção, aqui é para obtenção de matrizes para produção, tá? Então todas aqui já passaram por processo de poda e tudo mais, então bem cuidadas. Isso aqui fazendo avaliações, aí ó. Aqui um que deixou 4 pernadas, tá vendo? Essas já aqui ficaram mais vigorosas, mas aquela não cresceu tanto. Então aquela ali poderia ser até eliminada. Então tá aí a planta feita, todo um processo de poda para formar essa copa arredondada. Para eliminar dela crescer só aquele que estava lá, lembra? Só tinha um único broto assim bem grande, um ápice recurvado. Então é feito isso. Olha a floração que tem essa planta, gente, né? Coisa bonita. E aí a gente tem, depois de que entra no processo produtivo,
como ela é uma mirtácea, ela gosta muito de poda, tá? Assim como a goiaba. Então é interessante fazer as podas de produção também. Aqui tem poda de produção e defoliação. Defoliação nada mais é do que retirar as folhas. Como é que você retira a folha? É só aplicar qualquer herbicidazinho aí, numa dosagem pequena, que vai ocasionar a retirada de folhas. Então o que acontece? Por que eu faço isso? Geralmente, se os plantios já estiverem muito adensados assim, então eu vou querer fazer um arejamento na área, tá? Num exemplo desse aí, ó, isso aí é lá no Peru, tá? Todas essas imagens são do Peru. Nível de Brasil, nós não temos áreas ainda em produção comercial, tá? Eu desconheço. Um ou outro está começando ainda. Então tá aí, então nós temos que fazer a abertura dessas plantas, tirar ramos, né, secos, ladrões e tudo mais. Aqui a planta como é que fica, ó, então é uma poda muito drástica, que ela retira todo o excesso e ela vai produzir daí desses ramos novos que saírem, né? Mesma situação lá da goiabeira, ó. Tá? Então uma poda muito grande que está sendo realizada. E aí a defoliação que a gente fala, ó. Então ela faz uma aplicaçãozinha aí de um desfoliante, então a planta vai ficar literalmente pelada, tá? Aqui um desfoliante utilizado, ó, o Dormex. Esse daqui é o meu colega, esse é o Abanto. Ele terminou agora há pouco o doutorado dele em pesquisa com camu-camu. Ele é peruano, ele é pesquisador do Instituto de Investigações da Amazônia Peruana. É esse daqui. Tá fazendo a defoliação aí, tá? E aí, ó, feito isso, quando vem aí o período de produção, então flores lindas, grande quantidade de frutos e tudo mais. Então, assim, tudo que a gente for pensar em produzir, a gente tem que tentar fazer da maneira mais tecnificada possível e procurar, é importante procurar saber quem já faz e como faz. Tá? Esse é um ponto primordial. Quem já faz e como está fazendo, se dá certo ou não. Tá? Aqui é uma planta com uma grande quantidade de frutos, ó, verdinhos ainda, uma produção muito grande. Então eu chego ao fim aí com minha aula de camu-camu. Abraço.